Caro estudante, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de pré-cálculo. Nessa aula, o objetivo é estudar algumas coisas relacionadas à função afim, também conhecida como reta. Função afim nada mais é do que uma reta, como nós veremos aqui. Só que a expressão matemática, algebricamente, uma função afim é uma função que tem este formato aqui. Veja só, é uma função f de x igual a ax mais b, onde o a é diferente de zero e o b é um número real. O a e o b são números reais e o x é a variável da função, certo? Sendo que o a é diferente de zero, ok? Então, uma função afim nada mais é do que uma função que assume esse formato, certo? Vamos pegar aqui, por exemplo, f de x igual a 3x mais 1. É uma função afim. O a vale 3 e o b vale 1. F de x igual a menos 2x menos 4, por exemplo. É uma função afim, onde o a vale, nesse caso, menos 2 e o b, no caso aqui, vale menos 4, o sinal acompanha, certo? O a é sempre quem acompanha o x e o b é o número que está sozinho, está somando ali, não está multiplicando o x, ok? A função afim, o gráfico dela, então, é uma reta, e a posição dessa reta, se ela é crescente ou decrescente, ela vai depender do parâmetro a e do parâmetro b. Vejamos os casos aqui, olha só. Ela vai ser uma reta crescente, vamos desenhar aqui um esboço de uma reta crescente no plano cartesiano, certo? Ela vai ser uma reta crescente quando o parâmetro a for maior que zero, ok? Quando a for um número maior que zero, teremos uma reta crescente. Bom, por outro lado, se o parâmetro a ele for um número menor que zero, veja só, vamos fazer o esquema aqui. A menor que zero, o que acontece? A nossa reta, olha só, ela é uma reta decrescente, ok? Tem um outro caso também, que é o seguinte, o caso em que a é igual a zero, embora a função afim, nós colocamos que o a tem que ser diferente de zero, mas se o a for igual a zero, nós temos a chamada função constante. Vou colocar aqui, ó, a igual a zero. O que nós temos quando a é igual a zero? Uma reta que não é crescente e nem decrescente. Ela é uma reta constante, ok? Ela é uma reta constante. E no caso onde o b é um número igual a zero, temos aqui, ó, o b igual a zero, nesse último caso, nós teremos a chamada função linear, ok? Então, neste último caso aqui, onde o b é igual a zero, o que acontece nesse caso? A reta, ela sempre passa pela origem, veja só. Ela passa aqui pela origem do plano cartesiano. É uma função linear que nós chamamos, ok? Bom, vamos anotar. Ó, no primeiro caso, que o a é maior que zero, nós temos uma reta crescente, ok? Da esquerda para a direita, você pode ver que ela está crescendo. Se o a for menor que zero, nós temos uma reta decrescente, como nós anotamos aqui, ok? Se o a for igual a zero, nós temos a chamada reta constante. Ela não é uma reta nem crescente nem decrescente, é uma reta constante. E por último, se o b for igual a zero, nós temos aí a chamada função linear, ok? Então veja, a reta, esses aqui são esboços para nós entendermos mais ou menos o que acontece em cada caso. Mas, por exemplo, veja, não se limite a esses desenhos. O último caso, onde o b é igual a zero, temos ali uma reta linear. Mas nós poderíamos ter uma reta decrescente que também passe ali na origem do plano cartesiano, e ela seria uma reta linear, entende? Aqui no nosso exemplo, nesse exemplo verdinho, eu desenho uma reta linear que passa pela origem e ela é crescente, mas eu poderia ter uma reta linear também que passa pela origem e decrescente, certo? A mesma coisa aqui, nessa reta constante, qualquer reta paralela ao eixo
x vai ser uma reta constante. Não precisa estar exatamente ali na posição que eu coloquei. Ela poderia estar um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, certo? Existem infinitas retas constantes, infinitas retas lineares de diferentes formatos, infinitas retas crescentes, umas crescem mais, outras menos, infinitas retas decrescentes, certo? Isso depende sempre do parâmetro a ou b, ok? E uma função, embora o formato dela é f de x igual a x mais b, ela também é chamada às vezes de y igual a x mais b, ok? Então, não se surpreenda se durante aí os estudos, no lugar de f de x igual a x mais b, aparecer y igual a x mais b, que são notações alternativas, certo? Tanto a de cima como a de baixo, nós podemos usar aí para representar uma reta, que é a função afim, ok? Bom, então, esses aí são os esboços do gráfico de uma função, depende sempre do parâmetro a e b. E agora, vamos anotar aqui o seguinte. Um detalhe do parâmetro b muito importante é que ele sempre indica aonde a reta corta o eixo do y. Tá vendo aqui, ó, em amarelinho? Aqui é o b. Aqui, onde ela é decrescente, aqui também é o b. Aqui, onde ela é constante, aqui também é o b. E aqui, onde ela passa no eixo na origem, aqui também é o b. O b indica aonde a reta corta o eixo y, em absolutamente todos os casos. Veja como isso nos ajuda a construção de um gráfico de uma função afim. Aqui, nesse nosso caso, nós temos o seguinte, que o a vale 2 e o b vale 3, certo? Olha só, o a vale 2 e o b vale 3. Então, nós podemos vir aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e marcar aqui, ó, esse pontinho, que é o b igual a 3. E aí, para encontrar um outro ponto, nós calculamos para x igual a 1. Para x igual a 1, nós temos que o y é igual a 2 vezes 1 mais 3. Ou seja, o y é igual a 2 mais 3, e assim o y é igual a 5, certo? Então, para x igual a 1, o nosso y vai valer 5. Aí nós temos o segundo pontinho da reta, traçamos aqui um esboço da reta, pronto, está traçado o gráfico da reta, certo? Vamos fazer outro exemplo, um pouco mais devagar. Primeiro passo para desenhar o gráfico da reta. Achar os parâmetros, o a e b. Nesse caso aqui, o a é menos 1 e o b é igual a 4. Com o parâmetro b, olha só, com o parâmetro b, nós sabemos onde a função intercepta o eixo y. O b é igual a 4. Então, você vai no eixo vertical e marque o ponto na altura de 4, certo? Na altura do número 4. O próximo passo é achar um outro ponto, porque para desenhar uma reta, nós precisamos de 2 pontos. Esse próximo passo, você atribui algum valor para x, qualquer um, pode ser o número 1, por exemplo. Uma vez que o x é igual a 1, o y, que é menos x mais 4, só estamos obedecendo a lei de formação da função, certo? O y vai ser menos 1 mais 4, porque o x vale 1, e menos 1 mais 4 é igual a 3. Ou seja, se o x vale 1, descobrimos que o y vale 3. Então, nós vemos aqui x valendo 1 e o y valendo 3 aqui. Pronto. Nós temos, então, o segundo ponto. E agora, nós desenhamos uma reta ligando esses 2 pontos. E assim, o desenho da reta, é claro que aqui é só um esboço para a gente entender, né? Mas assim a reta vai ser desenhada. Então, o primeiro ponto, para desenhar a reta, precisamos encontrar 2 pontos. O primeiro ponto é de graça. É só nós olharmos o valor de b e marcarmos no eixo vertical. O segundo ponto encontra-se atribuindo um valor para x e encontrando o y correspondente. Você pode atribuir o valor 1 para x, que é mais fácil de fazer as contas. E encontra o valor de y correspondente, certo? Marcando-se assim o segundo ponto e ligando a reta.
E esses foram os conceitos dessa aula. Um grande abraço e até a próxima aula.